Salve, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma apresentação do curso Introdução ao Eletromagnetismo Física 3. Nessa apresentação, a gente vai introduzir aí quantitativamente alguns fundamentos da eletrostática, da interação eletromagnética entre corpos. Ou seja, a gente vai descrever como os corpos se atraem, esse vai ser o conteúdo da lei de Coulomb. A gente vai introduzir um mediador da interação eletromagnética, que é o campo elétrico, e vamos falar também de como esses campos elétricos se somam, se combinam, que vai ser então o princípio da superposição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Para embasar melhor a nossa discussão, vamos retornar na apresentação passada e recapitular o conceito de carga elétrica. Digamos que nós tenhamos dois objetos diferentes, como por exemplo essa barra azul aqui à esquerda e essa barra marrom aqui à direita, e nós os coloquemos em contato, atritando-os, né, arrastando um no outro. Aí a gente viu que, dependendo do tipo de material, pode haver transferência dessa substância que a gente chamou carga elétrica de uma para outra, ou seja, ao colocar esses objetos em contato, né, carga elétrica negativa, digamos, pode passar da barra marrom para a barra azul, fazendo com que então sobre carga positiva na barra marrom, tá certo? E uma vez transferida essa carga, um achado empírico é o de que então passa a haver uma força de atração entre as barras, tá certo? Isso é um dos fatos mais fundamentais aí da eletrostática, é que quando você carrega objetos com carga oposta, esses objetos se atraem, tá certo? Da mesma forma, se a gente carregar dois objetos com a mesma carga, né? Então a gente por algum processo carregou aqui essas duas barras negativamente, por algum processo carregamos essas barras marrons aqui positivamente, a gente vê então que esses objetos agora se repelem, né? Então se a gente tem um excesso de carga negativa em dois objetos, vai ter repulsão. Se tem um excesso de carga positiva nos dois objetos, vai ter repulsão também, completando então o que a gente sabe sobre a interação entre cargas elétricas, não é? Cargas de mesmo sinal. Objetos carregados com carga de mesmo sinal se repelem, objetos carregados com carga elétrica de sinais opostos se atraem. Bom, façamos então um procedimento muito comum em física, não é? Que é o de passar do fato qualitativo que dois objetos carregados interagem, ou seja, se atraem ou se repelem, dependendo do sinal relativo da carga, para uma análise quantitativa dessa interação, ou seja, como essas cargas se atraem ou se repelem, tá certo? E aí, para isso, vamos analisar a situação mais simples possível, que é essa situação aqui, né? Duas partículas bem pequenininhas, estou exagerando um pouco o tamanho aqui para ficar claro no slide, mas imaginem que essas duas esferinhas aqui, que têm cargas Q1 e Q2, são bem pequenininhas, de modo que a gente possa aproximá-las por partículas pontiformes, tá bom? Se o produto das cargas dessas partículas Q1 e Q2 for positivo, a gente já viu que então a força que 1 faz em 2 é uma força repulsiva, que aqui no caso então fica uma força para a direita, tá certo? Vamos então começar a nossa análise quantitativa trocando a carga da partícula que exerce a força, que a gente vai chamar partícula fonte, de Q1 para 2Q1. Ao fazer isso, a gente vê que ao colocar uma carga duas vezes maior na partícula fonte, a força também fica duas vezes maior, o que sugere aí uma relação de proporcionalidade. Tá certo? Investigando então um pouco mais e trocando a carga da partícula fonte para 3 vezes a carga original, a gente vê que novamente a força também triplica o seu valor e vira uma força 3 vezes maior. Tá certo? Sugerindo então uma relação aí de proporcionalidade entre a carga fonte e a força que 1 faz em 2, tá certo? Vamos repetir o mesmo procedimento, mas agora trocando a carga da partícula que sofre a força, tá certo? Ao passar então Q2 para 2Q2, a gente vê que a mesma coisa acontece, né? Se a gente dobra a carga da partícula alvo, né, da partícula que sente a força também dobra de tamanho. E ao triplicar a carga da partícula alvo, a gente também triplica
a força, tá certo? Então a gente vê aí que existe essa dupla relação de proporcionalidade, né? A força é proporcional à carga da partícula fonte e também é proporcional à carga da partícula alvo aqui, tá certo? Fazendo então com que a gente possa escrever isso, né? O módulo da força, né? Porque tudo que a gente viu foi uma análise do tamanho da força, né? Que tem a ver com o módulo do vetor F. A gente pode concluir então dessa análise que o módulo de F ele é proporcional ao produto Q1, Q2, né? Porque a gente dobra Q1, a gente viu que a força dobra de tamanho, a gente dobra Q2, a gente viu que a força também dobra de tamanho. Então a relação de proporcionalidade com ambas as quantidades significa que a proporcionalidade é com o produto Q1, Q2, tá certo? Mas a gente pode fazer ainda melhor, né? Essa já é uma informação muito importante, mas nós podemos fazer melhor. A gente pode também fazer uma análise com relação à distância, tá certo? Então, repetindo aqui, procedimento considerando duas partículas separadas por uma distância d, a gente vê então que se elas têm, novamente, né, se Q1 e Q2 têm aí o mesmo sinal, a gente vê então que sofre, né, existe uma força F de repulsão aí na partícula 2, por exemplo, tá certo? E aí a gente vê que ao dobrar a distância, fazendo então uma análise com a distância agora, a gente vê que a intensidade da força cai por um fator de 4, tá certo? E que ao triplicar a distância entre as partículas, a gente vê que a força, o módulo da força, cai por um fator de 9, tá certo? Ou seja, a gente está vendo aí um decaimento com o quadrado da distância, não é mesmo? A gente dobra a distância, então a força cai por um fator de 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4, não é? 2 ao quadrado é 4. E quando a gente triplica o valor da força, a gente vê então que a força cai por um fator de 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9, né? Isso tudo entra aqui no denominador, fazendo então com que a gente veja a relação, né? Quando dobra a distância, a força cai por um fator de 4, quando triplica, cai por um fator de 9, tá bom? Juntemos então o que a gente aprendeu no slide anterior. Voltando à nossa situação aqui, temos duas partículas de carga Q1 e Q2, faltou escrever aqui, separadas por uma distância d, tá certo? Nós vimos que o módulo da força que 1 faz em 2 é proporcional, então é igual a uma constante de proporcionalidade, que está aqui, K0, vezes o produto das cargas e o inverso do quadrado da distância, tá bom? Agora, a força é um vetor, né? Então a gente precisa de mais informação para caracterizar a força que uma partícula faz na outra, tá certo? E como vocês talvez já tenham adivinhado, né? A gente só vai conseguir mais informação se a gente mudar, por exemplo, a partícula fonte de lugar, né? Para a gente ver então o que acontece com a força quando a gente muda a carga que faz a força de lugar. E o que acontece é o seguinte, quando a gente muda, por exemplo, a partícula ali para cima, e aí vou só apagar aqui para a gente ganhar slide, a gente vê então que a força muda para essa direção aqui, ou seja, a força acompanha a direção aqui, ó, que as duas partículas definem, tá certo? Essas duas partículas definem uma direção no espaço e a gente vê então que a força aponta nessa direção definida pelas partículas, tá certo? Se a gente muda de novo, a mesma coisa acontece. A força, a direção relativa, a orientação relativa entre as partículas mudou, então a gente vê que a força acompanhou, né? A força agora está aqui, tá certo? E ela aponta na mesma direção da direção definida pela posição relativa das duas partículas. Tá certo? Como é que a gente pode matematizar isso, né? Escrever de uma forma sistematicamente matemática? A gente pode fazer o seguinte, voltando aqui então para o desenho original, a gente pode primeiro definir o vetor que separa as partículas, tá certo? Que escrevi aqui como vetor D, e então definir um vetor unitário que aponta na mesma direção do vetor D, que aqui a gente vai chamar de R chapéu, tá bom? Então R chapéu é simplesmente o vetor que aponta na direção definida pelas duas partículas e tem módulo 1,
tá certo? Esse vetor ele é muito conveniente, porque uma vez definido esse vetor, nós podemos matematizar o que a gente acabou de descrever dessa forma. Ou seja, o vetor força ele é proporcional, constante de proporcionalidade K0, ao produto das cargas, ao inverso do quadrado da distância, e tem sua direção dada por R chapéu. Como R chapéu é um vetor unitário, ele não contribui para o módulo, né? Por isso que eu posso simplesmente escrever isso aqui vai dar o módulo, né, do vetor F, então isso contempla a primeira regra, que a gente já tinha deduzido, e o fato dele ser proporcional aqui ao vetor R chapéu contempla a segunda, ou seja, a direção da força está sempre na direção do raio vetor que as une, né, que no caso aqui é esse vetor D, tá certo? Essa expressão, na verdade, já está ótima, mas por razões posteriores, vai ter a ver com a lei de Gauss, que a gente vai ver daqui a pouco, é mais conveniente escrever essa fórmula em termos de uma nova constante de proporcionalidade, tá certo? Essa constante aqui agora eu vou chamar de 1 sobre 4π epsilon zero. Então esse epsilon zero é que vai desempenhar o papel aí da constante dimensional que vai unir as duas coisas, tá certo? Mas isso é só uma questão de nomenclatura, tá? É só porque vai acabar sendo mais conveniente, apesar de não parecer, tá certo? E essa expressão que diz quantitativamente a força que uma partícula faz na outra é a chamada lei de Coulomb, né? Então Coulomb é o sujeito que aparece lá no início da apresentação, né? Um dos pioneiros aí do campo da eletrostática. Ele foi um dos proponentes aqui, né, de uma fórmula desse tipo, ou seja, que a força entre duas partículas pontiformes é proporcional ao produto das cargas que elas contêm, inversamente proporcional à distância, e aponta no raio vetor que as une, né? Ele foi aí um dos pioneiros nessa discussão, então essa lei de força entre duas partículas acabou ganhando o nome dele, é a famosa lei de Coulomb. Bom, a essência da interação eletrostática está contida na lei de Coulomb, que a gente acabou de enunciar aí no slide passado. Então, num certo sentido, a gente poderia parar essa apresentação por aqui. Acontece que existem muitos fenômenos que são bastante difíceis de serem descritos diretamente pela lei de Coulomb para a força e são muito mais convenientemente descritos introduzindo-se um mediador aí para a força elétrica, que a gente vai chamar naturalmente de campo elétrico. Tá certo? Em particular, esse fenômeno aqui que acontece, né? Quando a gente tem muita carga sobrando aqui em dois condutores, a gente passa a ter esses arcos voltaicos aí, né, permeando o ar. Esse, por exemplo, é um tipo de fenômeno que é muito mais fácil de ser explicado através da noção aqui de campo elétrico, tá certo? Então, sendo esse conceito tão importante, a gente vai dedicar aqui o restante da apresentação a falar um pouquinho mais sobre ele. Mais especificamente, o raciocínio por trás da noção de campo elétrico é o seguinte. Vamos voltar aí para a nossa situação agora já batida, né? A gente tem uma partícula aqui de carga Q1, desculpem, uma partícula aqui de carga Q2. A gente já viu então que a força, né, está na direção aqui do raio vetor que une essas duas partículas. E a ideia é imaginar que esta partícula aqui, ela altera o espaço aqui ao seu redor, de modo que ao colocarmos uma partícula aqui, ela vai sofrer uma força, mas se nós por acaso movemos a partícula para cá, ela também vai sofrer uma força, vai ser uma força diferente, mas ela vai sofrer uma força também, e na verdade vai sofrer uma força em qualquer ponto do espaço que eu coloque. Posso colocar aqui, mas poderia colocar aqui também, poderia colocar aqui, poderia colocar aqui, poderia colocar aqui. Por quê? Porque essa partícula, ela alterou aqui o espaço ao seu redor de modo a fazer com que, ao colocarmos uma partícula alvo ou uma partícula teste em cada um desses pontos, ela sinta uma força, tá certo? Então, essa partícula aqui, né, ela cria uma influência, foi isso que eu me referi como agente mediador no slide anterior, e é esse agente, então, que medeia a interação entre essa partícula e essa partícula, tá certo? Como que a gente quantifica isso? Para isso a gente volta à nossa lei de Coulomb, que a gente escreve assim,
E aí a gente puxa a carga da partícula alvo para cá, tá certo? E isola uma expressão aqui que depende apenas de Q1 e da distância até um certo ponto, que é o ponto onde estava o objeto de carga Q2, tá certo? Então a gente pode olhar, por exemplo, para esse lugar aqui, vou até trocar de cor, a gente pode olhar, por exemplo, para esse lugar aqui, mas a gente está olhando só para o ponto onde está essa partícula. A partícula em si, ela está quantificada só pela carga Q2, mas ela está fora, tá certo? A gente está olhando só para essa expressão aqui, que envolve essa distância, tá certo? A distância até esse ponto, que eu estou chamando de R, né? Tá aqui, e a carga da partícula que gera a força, tá certo? Uma vez, então, feita essa separação, fica relativamente tranquilo de entender que é essa expressão nova, essa expressão aqui, que vai dar, então, origem, essa expressão é um vetor, né? Que vai dar origem, então, a essa noção de campo elétrico. É essa expressão aqui que vai ser o campo elétrico produzido pela partícula de carga Q1, que está aqui, né? Essa partícula produz o campo elétrico 1, e a força sofrida pela partícula 2 é o campo elétrico multiplicado pela carga Q2, tá certo? E aí, generalizando, porque isso vai valer para qualquer partícula, a gente pode simplesmente esquecer os índices, né? Vou apagar aqui todas esses traços aqui, apagar aqui os desenhos também, para a gente poder ver então a ideia que esta fórmula carrega, né? O que essa fórmula então está dizendo? Essa fórmula aqui está dizendo que a força que uma partícula colocada na posição R, digamos que é o vetor R, né, seja, por exemplo, esse aqui, tá certo? Se a gente colocar uma partícula de carga Q na posição R, então, né, se a gente colocar uma partícula de carga Q na posição R, a força que essa partícula vai sofrer vai ser essa carga Q multiplicada pelo campo E produzida pela partícula fonte. Tá certo? Então a partícula fonte altera, né, o espaço em todos os seus pontos, ou seja, em todos os pontos do espaço nós vamos poder escrever um vetor E, cuja origem é a carga nessa partícula, tá certo? E a força sobre alguma partícula que a gente coloque em algum dos pontos aqui vai ser simplesmente igual a Q vezes o campo que essa partícula produziu no ponto R, exatamente como está escrito nessa fórmula. Uma vez encontrado o campo de uma única partícula, uma pergunta muito natural que pode ser feita na sequência é o que acontece quando trazemos mais partículas para o nosso sistema. Qual seria então o campo elétrico resultante dessa multiplicidade de partículas? E é isso que o princípio da superposição vai responder para a gente, tá certo? Então vamos começar aqui de forma humilde, introduzindo apenas, primeiro, né, uma única partícula aqui de carga Q1, tá certo? E aí então a gente viu que o campo que ela produz aqui num certo ponto P é dado por essa expressão, onde R1 é essa distância, e aqui a gente tem um vetor R1 chapéu, né? Aqui faltou um índicezinho, tá certo? Que define a direção radial aqui, né? A direção que une a carga Q1 ao ponto P, tá certo? E o campo então é dado por essa expressão aqui, e a gente traz primeiramente apenas uma única partícula a mais. Então ficamos com um sistema de duas partículas e, claro, essa segunda partícula vai gerar um campo E2, que está, né, simbolizado aqui, tá certo? A gente vai ter aqui um vetor R2 chapéu, né, denotativo da nova direção radial aqui, e esta nova distância agora é R2. Tudo como está aqui, faltou um índice também, tudo como está indicado aqui, tá certo? Então os campos E1 e E2 são os campos das respectivas partículas Q1 e Q2 na ausência da outra, como se a outra não existisse, tá certo? E agora a gente quer colocar a pergunta, né, do que acontece quando a gente coloca agora as duas, uma na presença da outra, e a gente quer saber qual é o campo
resultante, tá certo? E a pergunta de qual é o campo produzido por 1 mais 2, ela não é nada óbvia. Não existe nenhuma resposta óbvia para esse problema, tá certo? É mais uma coisa que só pode ser descoberta pela experimentação, só pode ser descoberta empiricamente. E então, no caso da interação eletrostática, fazendo experimentos, né, investigando empiricamente a questão, nós descobrimos que essa resposta, que esta pergunta, tem a resposta mais simples que talvez nós pudéssemos esperar, que é o fato de que o campo de 1 mais 2 é simplesmente a soma dos campos individuais, como se as partículas estivessem sozinhas, né? Então, para calcular o campo desse sistema aqui, né, que é a partícula 1 mais a partícula 2, que é este objeto aqui, a gente escreve o campo E1 como se 2 não existisse, coloca aqui. Depois a gente escreve E2 como se 1 não existisse, coloca aqui. E aí soma, tá certo? Ou seja, o campo ele é linear, né? A gente coloca duas partículas, uma na presença na outra, e o campo resultante é simplesmente a soma dos campos individuais, tá bom? Repito aqui, esse não é um resultado que deva ser encarado como trivial ou como natural, tá certo? É resultado experimental da interação eletrostática e existem interações para as quais essa relação linear não é verdade, tá bom? Existe, às vezes, uma tendência da gente achar que esse fato é trivial, mas ele não é, tá certo? Então isso é o que diz o princípio da superposição aqui, né? Para duas partículas. Mas é claro, a gente pode generalizar isso para N partículas, tá certo? Porque se vale para duas, a gente vai trazendo mais e mais partículas. Então a gente olha, por exemplo, aqui para esse sistema com N partículas, tá certo? E a gente pode se perguntar, então, qual é o campo total produzido, né, por essas N partículas, por exemplo, nesse ponto aqui, né? E aí, claro, a resposta vai ser simplesmente a soma dos campos individuais, como se as outras partículas não tivessem lá, tá certo? É só somar individualmente o campo produzido pela partícula 1 nesse ponto, o campo produzido pela partícula 2 nesse ponto, o campo pela partícula 3, 4, 5, N nesse ponto, e então somar. Tá certo? E esse aqui, então, é o princípio da superposição para N partículas. Finalmente, o princípio da superposição também nos permite encontrar o campo produzido por distribuições contínuas de carga, né? A gente viu no slide anterior como distribuições discretas se comportam, mas o princípio da superposição também permite encontrarmos o campo para esse caso. Tá certo? Então vamos considerar uma distribuição aí contínua genérica, tá certo? Tridimensional, de densidade volumar de carga ρ de R', ou seja, uma densidade volumar, em princípio, não uniforme, tá certo? E a gente quer então saber, né, a gente define uma origem aqui, tá certo? Escolhi por conveniência no interior do corpo, mas isso não é necessário. A gente quer saber o ponto, o campo, desculpem, produzido por essa distribuição toda nesse ponto P, tá certo? E aí, uma das coisas que a gente tem que fazer é caracterizar esse corpo, tá certo? A gente vai, para usar o princípio da superposição, a gente precisa imaginar que a gente pode dividir esse corpo em pedacinhos infinitesimais de carga dq, tá certo? E uma vez encontrado o efeito de cada dq no ponto P, a gente então some os campos produzidos por todos os dqs, e isso então vai dar o campo resultante aqui no ponto P. Tá certo? Essa que é a ideia que eu já adiantei aqui, mas a gente vai fazer agora de modo mais detalhado. Só quis adiantar para vocês já terem uma ideia do que vai vir nesse slide. Tá bom? Então, como descobrir o campo produzido por este elemento dq aqui no ponto P? Bom, a gente precisa encontrar o vetor que conecta este elemento dq ao ponto P, e a este vetor R menos R', né? Porque se somarmos R' com R menos R', a gente tem que encontrar R, né? Porque a gente chega no ponto P. Então esse vetor aqui é o vetor R menos R', que a gente, desde logo, vai dar um nome aqui, tá certo? Esse vetor vai ganhar o nome de Xi,
tá certo? Essa letra grega aí um pouco estranha, vou refazer o desenho aqui, né? Então, vai ganhar a alcunha aqui de xi, tá certo? Então, definido esse vetor xi, nós podemos agora definir um unitário aqui, né? Na direção do vetor r menos r', né? Ou seja, na direção do próprio vetor xi, né? De módulo 1, que vai ser o vetor xi chapéu, tá certo? Então, xi é simplesmente r menos r', e xi chapéu, vou escrever aqui em cima, é simplesmente o vetor xi dividido por módulo de xi, tá certo? É um vetor unitário, né? Pode ser sempre escrito como um vetor dividido pelo seu módulo, tá bom? Com essas quantidades, a gente agora pode voltar à pergunta, né? Qual é o campo elétrico gerado por este elementozinho aqui de carga dq, tá certo? E sabendo a expressão para uma carga pontiforme e encarando isso aqui como uma partícula pontiforme de carga dq, a gente pode imediatamente escrever então o campo criado por essa partícula, por esse elemento infinitesimal de volume, tá certo? dq, ele vai ter essa expressão aqui, que é simplesmente a lei de Coulomb aplicada, né, a lei de Coulomb para o campo, aplicada a este elemento infinitesimal aqui. Tá certo? Eu escrevo o campo aqui na forma infinitesimal também, porque ele é infinitesimal, uma vez que ele é proporcional a uma quantidade infinitesimal aqui, que é o elemento de carga. Tá certo? Então isso aqui, repetindo, esse DE, vou até escrever ali, vou apagar só aqui o xi chapéu para poder escrever o campo, né? Então o campo DE é, por exemplo, este vetor aqui, né? Um vetor que é paralelo, ele é paralelo, né, ao vetor xi chapéu, que está aqui embaixo, vou escrever de novo, tá certo? E ele tem a expressão dada lá pela lei de Coulomb para os campos, que é essa aqui, tá certo? Uma maneira conveniente de reescrever isso é reescrevendo aqui o dq, que está aqui, em termos da densidade de carga. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente lembra da definição de densidade, não é? dq é simplesmente ρ de r', né, dessa posição aqui, vezes o elemento infinitesimal de volume, tá certo? Por quê? Porque dq de 3r' é ρ, né? Isso é a definição de densidade volumar de carga. Então, a partir daqui, a gente escreve esta quantidade aqui, tá certo? Vou até salientar aqui com outra cor, tá? A gente escreve, então, isso aqui nessa forma, tá certo? E aí, ao jogar isso aqui, né, no dq, a gente pode, então, escrever o dE, né, o dE assim, né? Onde agora, no numerador aqui, tem a densidade vezes o elemento infinitesimal de volume, tá certo? E de posse do elemento dE, a gente agora tem que fazer a integração, ó, sobre toda a distribuição R, né? Esqueci de dar o nome aqui da distribuição R, tá bom? Então a gente tem que pegar esse elemento aqui, tem que pegar esse elemento aqui, tem que pegar esse elemento aqui, tem que pegar todos os elementos, né? Tem que varrer o corpo inteiro, tá certo? Tem que pegar, né? Tem que varrer aqui o corpo inteiro, tá certo? É isso que essa integração aqui faz. E, enfim, efetuar a integral, né? Colocando, então, a expressão para o DE, né? Que está aqui, né? No DE, a gente chega nessa expressão aqui, que a gente já tirou uma constante aqui para fora da integral, tá certo? Então a gente fica com essa expressão aqui, né, que eu já sublinhei para a integral, e aí reescrevendo xi, né, em termos de r menos r', a gente pode voltar e escrever essa integral aqui em termos de r menos r', né? E aí, como xi chapéu, né, é xi dividido por módulo de xi, a gente ganha mais uma potência aqui, tá certo? E fica, então, com essa expressão aqui, né? Essa expressão final aqui, para o campo elétrico produzido num ponto arbitrário P, tá certo? Então, só para despoluir aqui, vou apagar, né, tudo que eu tinha destacado aqui, porque, né, a cor aqui já dá o destaque. Então a gente tem finalmente a expressão para o campo E, produzido por uma distribuição arbitrária num ponto qualquer. Ela é dada por esta integral aqui.
tá bom? Então, né, acho que com isso a gente termina a teoria aqui de lei de Coulomb, de campo elétrico e de princípio da superposição, e na próxima apresentação a gente pode fazer uma aplicação, né, até para vocês fixarem melhor esses conceitos. A gente vai aplicar essa fórmula aqui que a gente encontrou em alguns exemplos comuns aí de encontrarmos no nosso estudo de introdução ao eletromagnetismo, tá certo? Então, até lá e até logo.